Olá, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Munhoz. Seja bem-vindo ao meu canal. Já convido para você para curtir o vídeo, se inscrever no meu canal. Hoje o tema é sobre análise combinatória, fatorial de um número. Bora aprender um pouquinho? Bora! Bem, a gente vai falar sobre análise combinatória. Mas você sabe que a análise combinatória ela surgiu por um seguinte motivo: jogos de azar. Isso mesmo, jogos de azar. Que a gente está falando aqui, vamos voltar no tempo no século XVI. Essa necessidade de se analisar o estudo dos métodos de contagem, de quem ganhava, quem perdia, por quê, que se começou a estudar essa análise combinatória, tá bom? Que deu um nome isso futuramente na época. Mas foi esse cara aqui, ó, o Tartaglia, o Gago, no século XVI. Ele nasceu em 1500 e nos deixou em 1557, mas esse cara adorava desafio. Ele era um autodidata de uma família simples, né? Mas o Nicola Fontana, esse italiano, que passou por um momento difícil na adolescência. Mas ele que deu a ideia e começou a estudar um pouquinho a questão dos princípios de contagem. Bora estudar um pouquinho sobre o nosso tema hoje, que são os fatoriais de um número. Lembrando que esses dois, o tema, o princípio fundamental de contagem e o fatorial, eles estão intercalados, tá bom? Primeiro vamos estudar primeiramente o fatorial de um número. E o que é um fatorial de um número? Pelo conceito básico, a gente vai lembrar o seguinte. Lembram para mim do x? Isso. Pense num número, você diria x. Agora a gente vai falar n, não é x. Como assim? Então tá. Fatorial de um número, considere n, um número inteiro. Só que não pode ser negativo. Ele é indicado por fatorial de n, indicado por n aqui, ó. N em exclamação, beleza? E a gente vai usar ele na forma de multiplicação. Como assim? Bora, desse jeitão. Nossa, professor, que esquisito. Vou melhorar para vocês esse aqui, ó. Fatorial de um número, ou seja, um número qualquer, que seria n, é a multiplicação dele vezes a quantidade dele menos uma unidade fatorial. Caracas, não entendi nada. Vamos lá, pense comigo assim. Qual seria o fatorial de 2? Vai ser a multiplicação decrescente dele, é o 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. Outro. Qual seria o fatorial de 5? É a multiplicação decrescente do 5. 5, 4, 3, 2 e 1. E aí eu vou multiplicar esse número. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2 dá 120. 120 vezes 1, 120. Ou seja, 5 fatorial vale 120 e 2 fatorial vale 2. Vamos aumentar um pouquinho o conceito? Como é que eu simplificaria 5 fatorial por 4 fatorial? Tá, eu vou desmembrar, ou seja, eu vou desmembrar o 4, tá? Eu vou abrir o 5, ou melhor, vou abrir o 5 até chegar no 4. Como assim? Eu pego o 5 e vou abrir ele. 5, 4. Eu não vou jogar no 3, sabe por quê? Porque tem um 4 embaixo. Não entendi, professor. 4, aqui tem um 4 fatorial. Como eu parei no 4, eu continuo colocando o termozinho fatorial. Mas o que significa isso? Pessoal, 4 fatorial. Quanto vale o 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 são 12. E 12 vezes 2 são 24. Nem precisa multiplicar, porque vai dar 1, né? 24 vezes 1 dá 24. Ou seja, se você olhar, 4 fatorial dá quanto? Vale 24. Ou seja, por que eu parei? Eu fiz o 5, abri o 5 até o 4 e parei no 4. Porque 4 fatorial e 4 fatorial valem 24. Então eu posso cortar os dois fatoriais aqui. E sobra quem? O 5.
Pronto, está aqui a resposta da nossa conta. Vamos pegar um outro. 6 fatorial dividido por 2 fatorial e 4 fatorial. Então, tá bom, entendi, professor. Eu vou abrir o 6 até quem? Mas tem 2 aqui embaixo, então eu pego um maior deles, no nosso caso, 4. Então, faço 6 vezes 5 vezes 4. E aí paro. Paro porque eu vou cortar o 4 com o 4, certo? Mas e o 2? O 2 eu vou abrir. 2 vezes 1. E aí eu faço 6 vezes 5 são 30. E 2 vezes 1 são 2. 30 dividido por 2 são 15. É isso aí. Vamos lá, seguindo para mim. 3 fatorial com 2. Se você pegasse assim, 3 fatoriais com 12, você não podia ser ingênuo de fazer isso aqui. 3. Aí você vai falar, só vai ser fácil, isso é só fazer 3 mais 2 fatorial, que vai dar 5. Certo? Certo ou não? Errado, eu não posso somar fatorial. Como não? Porque 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 5 fatorial é 120. Tá, e não dá 120 aquela conta ali? Não. Como assim? Se você abrisse 3 fatorial, é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 são 6. Vou colocar o 6 aqui. Ó. Mais o 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Pergunto para você, 6 mais 2 dá quanto? Dá 8. Não dá 120, então eu não posso somar fatorial. Ou seja, para mim somar fatorial eu tenho que abrir os 2 para depois somar. Serve a mesma coisa com 3 menos 2. Eu não poderia diminuir, eu vou ter que abrir. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Está aqui o nosso 6 de novo. Menos, a gente já sabe que o fatorial de 2 é 2. 6 menos 2 são 4. Se eu fizesse 3 menos 2, daria 1 fatorial, né? E 1 fatorial vale 1. E não é a mesma coisa que 3 menos 2. Então, eu não posso somar fatorial e nem posso subtrair. Bora? Vamos lá. Outro. Como é que eu simplifico x fatorial dividido por x menos 1 fatorial? Simples. Eu vou abrir o x fatorial. Tá? Lembrando o passo primeiro. 5 fatorial eu faço 5, depois 4. Então, eu vou fazer 5. Aqui, melhor, repara, pensei tanto no 5 que coloquei o 5. No nosso caso aqui não é o 5. Ele é o x. Vezes, aqui não é 4. Por que você chegou no 4? Você pegou 5 menos 1. No nosso caso, x fatorial, quem que vem atrás do x? É o x menos 1. Vou tirar uma unidade. Só que x menos 1 paro, sabe por quê? Porque é x menos 1 fatorial. E embaixo tem o x menos 1. Aí eu corto, sobra x. Beleza? 1 fatorial, aí por dedução vale 1. Tem esse cara aqui, o 0 fatorial, que a gente pergunta, quanto vale 0 fatorial? A gente vai lembrar dessa forma. Então, vamos pensar um pouquinho. Vamos lá, vamos pensar se eu tivesse 1 fatorial. Tá? 1 fatorial eu escreveria nessa forma, é 1 menos n menos 1. Então, eu faria assim. Então, 1 fatorial que vale 1, a gente já viu, seria 1 menos 1 menos 1. Ou seja, eu colocaria no lugar do 1, aqui 1 menos 1. 1 menos 1 dá 0. E qualquer número multiplicado por 0 dá quanto? Lembrando que aqui 0 é o fatorial. 1 é igual a 0 fatorial. Ou seja, 0 fatorial vale quanto? Vale 1. Ou seja, que complicado é. Então, por definição,
0 fatorial vale 1. Ou seja, 1 fatorial vale 1, já 0 fatorial vale 1. Beleza? É isso aí, pessoal. Valeu! Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!